Flávio, primeiro de tudo, eu vou falar uma obviedade aqui, mas isso eu já escutei de vários treinadores e pessoas envolvidas no futebol. Antes de fazer o quarto, tem que fazer o primeiro. Mentalizar, degrau a degrau. Não dá para sair fazendo gol de tudo que é jeito. E não pode jogar o jogo fora nos primeiros 10, 15 minutos, sair de qualquer jeito. Claro que o jogo pede acelerar, o jogo pede força. O jogo pede uma chegada. Sabe aquela chegada? Aquela cerdeira que tinha antigamente, que o árbitro, pô, na primeira, assim, já, não. Hoje em dia eu acho engraçado, cerdeira, porque assim, ó, você que foi árbitro e dos bons, o cara dá uma porrada, aí o árbitro tá amarelo, daí ele olha pro árbitro e fala assim, mas foi a primeira. Como se estivesse em algum lugar que a primeira tu pode rasgar o cara no meio. Primeiro pode Tá matar, liberado. Tá liberado. tá liberado. Eu acho divertidíssimo isso no futebol. Todo jogo tem alguém que dá uma porrada e fala assim, mas é a primeira, é a primeira. Amanhã, eu acho que cabe uma chegada no início do jogo assim, fazer a arquibancada vir junto. Eu não sei se vai dar 5 mil, se vai dar 10 mil, se vai dar 7 mil, se vai dar 8 mil. Eu sei que quem vai, na teoria, vai para apoiar. Eu acho que o Diniz, amanhã é um jogo. Antes de conquistar o resultado, ou da gente conseguir alguma coisa, a gente precisa ressuscitar jogadores, gente. Eu não sei se vocês pararam para pensar, o Diniz está indo para a guerra com 13. É só 13 que ele carrega com ele. Ele não consegue carregar mais ninguém, sabe? Então, assim, daqui a pouco ele aparecer com um menos votado na escalação de titular aí, a gente consegue ressuscitar esse cara. Domingo já tem jogo contra o Internacional, porque com 13 a gente não disputa nenhuma competição. Quanto mais 3 que a gente tá para jogar, sabe? Então, mais ou menos é isso, Flávio. Eu acho que o jogo de amanhã é muito coração, é muita entrega, mas muito mental. Mental, sabe? O Vasco tem a ideia que precisa ir passo a passo. É difícil? É. Mas vamos dar um apavoro nos caras. Vamos começar o jogo aí para cima dos caras, tentando fazer um gol cedo, sabe? Tendo coragem para jogar. Não adianta ter medo para jogar amanhã. Amanhã é dia de arriscar, dia de fazer coisa diferente. E eu tenho certeza que o Diniz vai tentar colocar isso nesse elenco. Sérgio, eu hoje fiz um comentário de manhã aqui no Atenção Vascaínos, no Acorda Vascaínos, de que para mim o grande problema que me traz esse descrédito é que o time do Vasco é muito desequilibrado. É um time que tem criado muitas oportunidades e sábado foi claro isso. A gente trouxe isso aqui, o Diniz falou isso, 31 finalizações, o time tem criado bastante, mas é um time muito desequilibrado nas suas linhas. A defesa do Vasco é uma defesa frágil, que tem sofrido gols, sofreu mais um gol tolo no jogo de sábado contra o Grêmio. Tem aí na temporada números assustadores. É um time que sofreu 55 gols na temporada e tem 45 gols marcados. Tem um déficit de 10, sabe? Que é uma coisa que chama muito a atenção. Para uma temporada aí de 7 meses, é muito gol sofrido, né? Então, a minha preocupação é só em cima disso. Porque se o Vasco fosse um time minimamente equilibrado, apesar que eu acho que o Independente Del Valle amanhã vai encebar o jogo, eles não vão partir para dentro, mas podem fazer marcação saída de bola, podem encurtar espaço, dificultar a construção do jogo do Vasco desde lá de trás, que é uma saída de bola ruim, né? Porque a bola tem que passar obrigatoriamente pelo pé do João Vitor, por exemplo. Né? Então você tem dificuldades às vezes. Se eles ficarem atrás no contra-ataque, o Vasco tem uma defesa rápida, né? Tem uma defesa veloz, que eu acho que jogando com uma linha alta, você consegue. E é o risco, o Vasco vai ter que correr em algum momento. Porque se os caras fizerem um gol, acabou. Acabou. Mas se eles marcarem em cima, a dificuldade talvez seja maior. Não te parece que esse aqui é o grande problema? Não é nem a questão de construir, porque o Vasco até tem construído, foi assim com o Bragantino, foi assim com o São Paulo, foi assim contra esse último jogo com o Grêmio. O próprio Independente Del Valle, com 10 minutos antes da expulsão do Piton, o Vasco já tinha tido chance com o Ryan, já tinha tido chance com o GB. Me parece que o time está começando a pegar assim, um gostinho de construir mais, mas esse problema da instabilidade emocional é o grande adversário do Vasco. Fala, Sérgio, que você chegou bem em casa, Sérgio, que o carro tá levando bem, não é o carro do Emerson Rocha, não, né? Esse Emerson Rocha também não tem jeito, não. Fala, Sérgio.
Fala, Flávio, boa noite para você, pro Jean, pro Cerdeira, pro Igor, todo mundo ligado aqui na nossa audiência, pedir pra galera deixar o like, que é importante, vocês sabem. Flávio, eu entendo perfeitamente o seu ponto, a gente escuta essa questão da irregularidade desde a época do Carille, o Fernando Diniz continua falando a mesma coisa, e a gente vê, jogo após jogo, essa irregularidade dentro da própria partida e de uma partida para outra. Mas eu vou trazer para o nosso papo aqui um outro ponto de vista, ver se vocês conseguem seguir essa linha. Eu acho que é justamente essa irregularidade do Vasco, é justamente não saber o que a gente pode, o que esperar do time do Vasco, que me dá uma pontinha de esperança. Eu vou explicar por quê. Se o Vasco fosse um time irregular, como a gente espera, um time que apresentasse constantemente o que jogou contra o São Paulo, por exemplo, a gente não estaria nessa situação. A gente teria feito um jogo bem melhor fora de casa e agora estaria até mesmo confiante que em São Januário ia conseguir a classificação. Só que, como eu disse, eu não sei o que eu espero do Vasco no jogo seguinte. Aconteceu diversas vezes da gente criar uma expectativa boa, falar, pô, hoje vai, o time tá vindo, treinou bem, o time tá um tempo aí descansado, vai arrebentar. Chega lá e decepciona. E já teve situação que a gente, pô, hoje vai ser meio complicado, não tô levando muito a fé não. O Vasco vai lá e surpreende. Foi assim contra o Fortaleza, apesar da derrota, foi assim contra o Palmeiras, que todo mundo achou que o Vasco ia ser atropelado e conseguiu competir. Essa irregularidade, não saber o que o Vasco pode apresentar, faz com que eu imagine que, quem sabe, amanhã a gente consiga estar numa noite inspirada e apresente o nosso ponto alto na temporada. Mesmo assim, o nosso ponto alto talvez não seja suficiente, porque, claro, a diferença é muito grande. Mas é futebol, é aquilo. É muito difícil, eu concordo com o Jean, realmente tem que entender o jogo, mas não pode demorar, porque o tempo é adversário do Vasco, a gente sabe disso. Um gol no início vai trazer a torcida, mesmo que pequena, provavelmente amanhã em São Januário junto. Concordo que quem vai estar lá vai estar para apoiar. E uma classificação amanhã, Flávio, a gente espera que possa ser uma virada de chave, possa ser um selo de paz entre time, torcida, né, depois de tudo que vem acontecendo. Uma classificação amanhã totalmente contra todo o prognóstico do mais otimista torcedor que está confiante, mas no fundo não tá se iludindo. Uma classificação amanhã pode fazer o Vasco ter uma guinada de chave total para a temporada. É difícil, mas quem sabe essa irregularidade toda que a cabeça não explique, amanhã os jogadores consigam apresentar algo que a gente não viu ainda, uma expulsão no início, um gol nos primeiros minutos. É futebol, é futebol. E, querendo ou não, claro, comparando com esses momentos áureos que você falou, time de 2011, pô, time do Romário, não dá para comparar. Realmente, a gente não tem essa esperança porque não tem os mesmos jogadores que a gente tinha outrora. Mas continua sendo futebol, continua sendo São Januário, e o dia que o Vasco não for capaz de ganhar de um adversário em São Januário, a gente abandona. E o Del Valle não é esse timaço, a gente viu isso no primeiro jogo, a vantagem é grande, mas, como você fala, enquanto tem bambu, tem flecha e futebol, tudo pode acontecer.